Lisboa acolheu Sofia Oliveira com o brilho pálido de uma manhã de setembro, o ar ainda tépido da promessa de um verão que se recusava a partir. Da janela do autocarro, o Tejo surgia como uma fita de prata amarrotada, e por um instante a ansiedade que lhe comprimia o peito afrouxou. A Creatives El Chics, uma das agências de publicidade mais cobiçadas da cidade, esperava. Um estágio. A palavra soava a ouro na sua boca, o primeiro degrau numa escada que ela imaginava levar a um futuro onde o seu talento, e não a cor da sua pele, definiria o seu valor. Sofia, 22 anos, carregava nos ombros mais do que a mochila com o seu portátil e cadernos de esboços. Carregava o peso das expectativas. As suas, as da sua família, que viera de Angola em busca de uma vida que em Portugal teimava em ser agridoce, e o fardo das memórias. Imagens fugazes. A professora primária que elogiava os desenhos dos outros colegas, mas que para os seus apenas oferecia um está giro, Sofia. O segurança da loja que a seguia discretamente pelos corredores, as portas que pareciam ranger mais quando era ela a tentar abri-las. Pequenas feridas, quase invisíveis, mas que somadas criavam um tecido de cautela à volta do seu coração. O átrio da Creatives LX, no coração moderno do Parque das Nações, era um estudo em vidro, aço e luz natural. Minimalista, imponente. Sofia sentiu-se simultaneamente intimidada e fascinada. Enquanto esperava na recepção, observou o fluxo de jovens vestidos com uma elegância casual e confiante. Onde é que ela, com o seu vestido simples e o cabelo natural, que hoje de decidir aprender num coque alto para parecer mais profissional, se encaixava nisto? Sofia Oliveira? A voz da recepcionista, eficiente mas desprovida de calor, quebrou os seus pensamentos. Foi encaminhada para uma sala de reuniões envidraçada, onde uma mulher mais velha, Dona Matilde, a gestora de recursos humanos, lhe deu as boas-vindas com um sorriso que não aqueceu os olhos. A burocracia foi rápida. Depois a apresentação à equipa. Foi então que o viu pela primeira vez. Gonçalo Vasconcelos. Encostado a uma das divisórias de vidro, braços cruzados, um ar de quem observa o mundo de um pedestal particular. Cabelo louro, impecavelmente penteado, olhos azuis frios, roupa de marca que parecia gritar dinheiro. Quando Dona Matilda apresentou, o olhar dele demorou-se nela, um esgar quase imperceptível a torcer-lhe os lábios finos. Sofia Oliveira, a nossa nova estagiária de design, disse Dona Matilde. Sofia, este é o Gonçalo, um dos nossos criativos juniores mais promissores. Gonçalo estendeu a mão, um gesto formal que contrastava com a ironia no seu olhar. Bem-vinda, disse ele, a voz macia, mas com um quê de cortante. Espero que se habitue ao nosso ritmo. Frenético. O seu olhar desceu brevemente para o cabelo de Sofia. Que? Penteado interessante. Dá muito trabalho, não? Sofia sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Era a primeira farpa, disfarçada de curiosidade. É o meu cabelo, respondeu, tentando manter a voz firme. E não dá mais trabalho do que qualquer outro. Gonçalo sorriu, um sorriso que não lhe alcançava os olhos. Claro, claro. Virou-se para os outros e a conversa fluiu, deixando Sofia com um nó no estômago. O velho fantasma da dúvida sussurrou-lhe ao ouvido. Será que aqui também? Na mesma ronda de apresentações, conheceu Tiago Alves, outro estagiário na equipa de copywriting. Moreno, os óculos de massa, parecia tão nervoso quanto ela, talvez mais. Ofereceu-lhe um sorriso tímido e um aceno de cabeça, e Sofia sentiu uma pontada minúscula de algo que poderia ser afinidade, ou talvez fosse apenas o reflexo do seu próprio desconforto. O seu posto de trabalho era numa longa mesa partilhada, num open space vibrante, mas ruidoso. O ecrã do seu iMac novo em folha parecia um portal para as suas ambições. Por algumas horas, Sofia conseguiu mergulhar no trabalho, nas primeiras tarefas que lhe foram atribuídas. Pesquisa de referências, pequenas adaptações de layouts. A criatividade era o seu refúgio, o lugar onde se sentia inteira, capaz. Mas a presença de Gonçalo, que se sentava na secretária em frente, pairava como uma nuvem escura. De vez em quando sentia o olhar dele sobre si, avaliador, crítico, e o nó no estômago apertava-se um pouco mais. Capítulo 2. O peso do olhar. Os dias transformaram-se em semanas. Sofia esforçava-se por absorver tudo, aprender, contribuir. Era pontual, dedicada, as suas ideias eram frescas, embora hesitasse em expressá-las com toda a convicção. A Creatives LX era de facto um ambiente estimulante. Projetos excitantes, mentes brilhantes. Mas a sombra de Gonçalo Vasconcelos crescia a cada dia, tornando-se mais palpável, mais opressora. Não era uma hostilidade declarada. Era mais insidioso do que isso.
Eram as interrupções subtis, quando ela tentava falar numa reunião de brainstorming, a forma como ele repetia as suas ideias como se fossem dele, mas com um toque mais sofisticado. Eram os comentários inofensivos à hora do almoço, na pequena copa da agência sobre certos bairros de Lisboa, ditos enquanto olhava de soslaio para ela, ou piadas sobre cotas e diversidade forçada que faziam alguns colegas rir nervosamente e outros desviar o olhar. Sofia aprendera a reconhecer os sinais. O sorriso condescendente de Gonçalo quando ela apresentava um esboço, a forma como ele explicava coisas óbvias como se ela fosse uma criança. Um dia, ela usara um turbante colorido, uma pequena homenagem às suas raízes que a fazia sentir-se bonita e confiante. Gonçalo olhou-a de cima a baixo e comentou alto o suficiente para que vários colegas a ouvissem. Dia de carnaval fora de época, Sofia. Ou é alguma tradição da tua terra? A humilhação queimava-lhe o rosto. É uma escolha minha, conseguiu responder, a voz a tremer ligeiramente. Chama-se estilo. Ah, estilo, repetiu ele, saboreando a palavra com escárnio. Ela sentia os olhares dos outros, alguns de pena, outros de desconforto, a maioria de uma neutralidade cobarde. Ninguém dizia nada, ninguém o confrontava. E esse silêncio doía quase tanto como as palavras de Gonçalo. Sentia-se cada vez mais isolada, como se uma redoma invisível a separasse dos demais. As suas interações com os outros colegas tornaram-se mais reticentes. Receava que qualquer palavra sua fosse distorcida, qualquer gesto mal interpretado. Tiago Alves era uma presença silenciosa. Observava tudo com os seus olhos castanhos por detrás dos óculos. Sofia via por vezes um brilho de indignação no seu olhar quando Gonçalo era particularmente cruel, mas ele nunca falava, nunca intervinha. Era apenas mais um na multidão silenciosa. E Sofia, embora não o culpasse, quem era ela para exigir coragem dos outros quando a sua própria estava escondida sob camadas de medo, sentia uma pontada de desilusão. A sua autoconfiança, já frágil, começava a ressentir-se. As ideias que antes fluíam com facilidade agora pareciam presas, hesitantes. Revia cada e-mail 10 vezes antes de o enviar, com medo de um erro que Gonçalo pudesse usar contra si. Começou a vestir-se de forma mais neutra, cores escuras, tentando apagar-se, tornar-se invisível. Mas era inútil. Para Gonçalo, a sua simples existência parecia ser uma provocação. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto trabalhava num layout para um cliente menor, sentiu os olhos de Gonçalo fixos nas suas costas. Estava a tentar concentrar-se, mas a pressão era quase física. Ele levantou-se, aproximou-se da sua secretária, inclinou-se sobre o seu ombro para olhar para o ecrã. O seu perfume caro e enjoativo invadiu o espaço pessoal de Sofia. Ainda nisso, Oliveira, disse ele, a voz a pingar superioridade. Não é propriamente ciência de foguetões, pois não. Se precisares de uma mãozinha, embora não sei se o meu toque de Midas não iria ofuscar demasiado o teu esforço. Sofia engoliu em seco. Respirou fundo. Estou bem, obrigada, Gonçalo. Ele riu-se, um som seco e desagradável. Como queiras. Mas não demores muito. Alguns de nós têm trabalho a sério para fazer. Quando ele se afastou, Sofia sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Piscou rapidamente, recusando-se a chorar ali, à vista de todos. Mas a questão ecoava na sua mente, cada vez mais insistente. Quanto tempo mais vou aguentar isto? O sonho do estágio na Creativos LX estava a transformar-se num pesadelo do qual ela não sabia como acordar. Parte 2. A escalada e a resistência silenciosa. Capítulo 3. Sabotagem. O projeto Alma Lusitana era a galinha dos ovos de ouro da Creativos LX naquele semestre. Uma campanha para promover uma nova marca de produtos gourmet portugueses no mercado internacional. Todas as equipas criativas queriam deixar a sua marca. Sofia, apesar do ambiente hostil, sentiu uma centelha de entusiasmo. Aquilo era o tipo de desafio que a fizera sonhar com publicidade. Mergulhou na pesquisa, nas tendências, na alma dos produtos. Tinha ideias, muitas. Dona Helena, a diretora criativa principal, uma mulher imponente, de poucas palavras, mas olhar arguto, que todos respeitavam e temiam em igual medida, distribuíra tarefas específicas. A Sofia coubera a responsabilidade de preparar uma apresentação preliminar sobre o posicionamento visual da marca para o público mais jovem. Era uma oportunidade, ela sabia. Uma pequena oportunidade para mostrar o seu valor. Trabalhou nela noite e dia. Cada slide, cada imagem, cada palavra era pensada ao milímetro. Queria que fosse perfeita. No dia anterior à reunião interna, onde apresentaria as suas conclusões, guardou a versão final na drive partilhada da equipa, como instruído,
e uma cópia extra na sua pendrive pessoal, um hábito que desenvolvera por precaução. Sentia um misto de nervosismo e orgulho. Na manhã seguinte, a sala de reuniões estava tensa. Gonçalo exibia o seu sorriso habitual de superioridade. Quando chegou a vez de Sofia, ela respirou fundo e tentou projetar confiança. Abriu o ficheiro na drive partilhada e o seu mundo desabou. A apresentação não era a dela. Era um amontoado de slides desorganizados, com imagens de baixa resolução, tipografia desleixada e erros ortográficos grosseiros. Parecia o trabalho de um amador, de alguém que não fazia a mínima ideia do que estava a fazer. Sofia sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Olhou em volta, em pânico. Os rostos dos colegas variavam entre a surpresa e o embaraço. O de Dona Helena era uma máscara impenetrável. Sofia? A voz de Dona Helena era fria como gelo. É esta a sua proposta? Não, isto não está certo, gaguejou Sofia, as mãos a tremerem. Eu guardei a versão correta ontem. Não sei o que aconteceu. Gonçalo soltou um pequeno suspiro teatral. Problemas técnicos, se calhar? Acontece aos melhores e aos estagiários. Alguns risos abafados. Sofia sentiu-se a afogar. Eu tenho uma cópia na minha pen, começou ela. Mas Dona Helena levantou a mão. Não temos tempo para isso agora, Sofia. Se não está preparada, passamos ao próximo. A frieza na sua voz era uma sentença. A reunião prosseguiu, mas Sofia já não ouvia nada. A humilhação era um gosto amargo na sua boca. Sabia, com uma certeza que lhe gelava os ossos, que aquilo não fora um acidente. Alguém alterara o seu ficheiro, e só havia uma pessoa com o motivo e a maldade para o fazer. Gonçalo. Ele estivera a pairar perto da sua secretária na tarde anterior, quando ela se ausentara por breves minutos para ir buscar um café. Teria sido então? Quando a reunião terminou, Sofia voltou para a sua secretária, sentindo todos os olhares sobre si. Abriu a sua pendrive. Lá estava a sua apresentação, impecável, tal como a deixara. Mas de que servia agora? A oportunidade fora perdida. A sua imagem, manchada. Mais tarde, nesse dia, Dona Helena chamou ao seu gabinete. Esperava uma reprimenda, talvez até o fim do estágio. Mas a diretora criativa apenas a observou em silêncio por um longo momento. Sofia, disse ela finalmente, a voz menos dura, mas ainda séria. Na Criativos LX não há espaço para desleixo. Se quer ter futuro nesta área, tem de ser irrepreensível, com os seus ficheiros, com os seus prazos, com tudo. Eu sei, Dona Helena. E eu fui. Aquele ficheiro não era o meu. Dona Helena arqueou uma sobrancelha. Tem provas disso? Sofia hesitou. Provas concretas, não. Apenas a sua intuição, a sua certeza moral. Não, admitiu, a voz baixa. Então, para todos os efeitos, foi o seu trabalho que vimos hoje. Aprenda com isto. Dispensou-a com um gesto. Sofia saiu do gabinete com o coração pesado. Não era apenas a sabotagem, era a facilidade com que a sua palavra era posta em causa. Era a solidão da sua luta. Naquela noite, em casa, no seu pequeno quarto alugado na Graça, abriu o seu caderno de esboços. Mas em vez de logótipos e layouts, começou a escrever. Palavras raivosas, tristes, confusas, sobre olhares, sobre silêncios, sobre ficheiros corrompidos. Começou a documentar tudo, cada pequeno incidente, cada farpa, cada olhar depreciativo. Não sabia ainda para quê, mas sentia que precisava de o fazer. Era a sua única arma, por enquanto. A sua resistência silenciosa. Capítulo 4. Um suspiro de apoio. Os dias que se seguiram à sabotagem foram dos mais difíceis para Sofia. O ambiente na Criativos LX tornara-se ainda mais pesado. Sentia-se marcada, observada. Gonçalo, por sua vez, parecia exultar. O seu sorriso sarcástico era mais frequente. Os seus comentários, embora não diretamente para ela, eram carregados de uma satisfação mal disfarçada sobre estagiários que não aguentam a pressão. Sofia mergulhou no trabalho com uma dedicação quase febril, determinada a provar, nem que fosse a si mesma, que não era a incompetente que a tinham feito parecer. Mas a alegria da criação estava manchada por uma amargura persistente. Foi numa dessas tardes, enquanto lutava com um software de edição particularmente teimoso, que Tiago Alves se aproximou da sua secretária. Ele parecia hesitante, quase envergonhado. — Sofia, começou ele, a voz baixa. — Precisas de ajuda com isso? Eu tive um problema parecido na semana passada. Sofia olhou para ele, surpreendida. Desde o incidente da apresentação, Tiago mantivera-se distante, como a maioria. Agora ali estava ele a oferecer ajuda. Uma pequena fenda na muralha de isolamento que a rodeava. — Ah, sim, talvez, respondeu ela, ainda cautelosa. Este efeito não está a funcionar como devia. Tiago inclinou-se sobre o ecrã e, em poucos minutos, com algumas sugestões certeiras, o problema estava resolvido.
Obrigada, Tiago, disse Sofia, um esboço de sorriso a surgir-lhe nos lábios. Não sei o que faria. Ele encolheu os ombros, corando ligeiramente. De nada. Sei como é frustrante. Houve uma pausa e depois ele acrescentou quase num sussurro. Olha, sobre o outro dia, o da apresentação, eu sinto muito. Não foi justo. Sofia olhou nos olhos. Viu sinceridade ali e uma ponta de culpa. Obrigada por dizeres isso, Tiago. Significa muito. Ele acenou com a cabeça e voltou para sua secretária. Mas algo mudará. Aquele pequeno gesto, aquelas poucas palavras foram como um bálsamo para a ferida aberta de Sofia. Alguém vira. Alguém, para além dela, achava que não fora justo. Nos dias seguintes, a interação entre eles tornou-se mais frequente, embora discreta. Um comentário sobre um filme, uma partilha de um artigo interessante sobre design, um café deixado anonimamente na sua secretária numa manhã particularmente difícil. Tiago não falava abertamente sobre Gonçalo ou sobre o que Sofia estava a passar, mas a sua solidariedade silenciosa era um apoio invisível que a ajudava a manter-se à tona. Sofia começou a partilhar com ele, aos poucos, algumas das suas frustrações, sem entrar em detalhes sobre a sua documentação secreta. Descobriu que Tiago também se sentia, por vezes, um peixe fora de água naquele ambiente ultracompetitivo, embora as suas razões fossem diferentes. Ele era naturalmente introvertido e a agressividade de alguns colegas intimidava-o. O Gonçalo, ele é assim com toda a gente que não faz parte do grupinho dele, confessou Tiago um dia. Durante um almoço rápido que partilharam num banco de jardim perto da agência, sob o sol tímido de outono. O Gonçalo, ele é assim com toda a gente que não faz parte do grupinho dele, confessou Tiago um dia durante um almoço rápido que partilharam num banco de jardim perto da agência, sob o sol tímido de mas contigo, parece diferente. Pior. Eu sei, respondeu Sofia, olhando para as suas mãos. Acho que ele simplesmente não gosta de mim. Uma simplificação dolorosa da complexidade do que sentia. Não é uma questão de gostar, Sofia, disse Tiago, surpreendendo-a com a sua franqueza súbita. É outra coisa. E é nojento. Aquelas palavras, nojento, validaram muito do que Sofia sentia, mas que hesitava em nomear com todas as letras, mesmo para si mesma. Olhou para Tiago com gratidão. Ele não era um herói de capa e espada, mas era um aliado. E naquele momento um aliado era tudo o que ela precisava para não se sentir completamente sozinha na sua batalha. A resistência silenciosa de Sofia ganhava um novo Aendetelus. Capítulo 5. A ideia roubada, ou quase. A Creatives LX fervilhava. Um novo cliente de peso, uma marca internacional de bebidas energéticas com foco no público jovem e urbano, lançaram um desafio, criar a sua próxima grande campanha europeia. O prémio para a equipa interna vencedora não era apenas prestígio, era a possibilidade de ver a sua ideia ganhar vida em outdoors de Paris a Berlim, em anúncios virais nas mãos de influenciadores. Era o tipo de projeto que podia lançar uma carreira. Dona Helena, astuta, decidiu transformar o desafio numa competição interna entre as várias equipas de criativos juniores. O ambiente, já competitivo, tornou-se elétrico. Sofia, apesar de tudo, sentiu a adrenalina. Era uma oportunidade de ouro. Se conseguisse apresentar algo verdadeiramente bom, talvez conseguisse finalmente silenciar os seus detratores, ou pelo menos provar o seu valor de forma inegável. As ideias começaram a borbulhar na sua mente. Queria algo que fosse autêntico, que falasse a linguagem da geração Z, mas com substância, não apenas fogo de artifício visual. Passou noites em claro, a pesquisar, a esboçar, a rabiscar conceitos. O seu pequeno quarto na Graça transformou-se num santuário criativo. E então surgiu. Uma ideia que lhe pareceu, desde o primeiro momento, especial. Centrava-se na individualidade, na celebração das paixões únicas de cada jovem, usando a bebida energética não como um impulsionador artificial, mas como um combustível para perseguir esses sonhos, fossem eles arte de rua, música independente, ativismo ambiental ou empreendedorismo social. O slogan era simples, mas forte. Inflama a tua singularidade. A estética visual seria vibrante, diversa, com um toque de realismo cru, fugindo aos clichês habituais da publicidade de bebidas energéticas. Sofia sentiu um entusiasmo que há muito não experimentava. Aquela ideia era sua, tinha sua marca, sua visão. Claro que Gonçalo Vasconcelos também estava na corrida, liderando a sua própria equipa de estagiários e juniores bajuladores. Ele pavoneava-se pela agência, falando em voz alta sobre os seus conceitos revolucionários, tentando intimidar a concorrência.
Sofia sabia que ele seria o seu maior obstáculo. Começou a trabalhar na sua proposta em segredo, usando o seu portátil pessoal em casa e guardando os ficheiros numa pendrive que trazia sempre consigo. Na agência, era o mais discreta possível. Quando precisava de imprimir algo ou usar recursos da empresa, fazia-o em horários de menor movimento, sempre atenta. Tiago percebeu a sua dedicação e o seu secretismo. Algo grande a caminho, Sofia? Perguntou ele um dia com um sorriso cúmplice. Sofia hesitou, mas depois decidiu confiar nele. Mostrou-lhe os primeiros esboços, a linha mestra do seu conceito. Os olhos de Tiago brilharam. Sofia, isto é brilhante, disse ele. O FM fez correcionada. É muito melhor do que as banalidades que o Gonçalo anda a pregoar. O elogio de Tiago deu-lhe um novo ânimo, mas ele também a alertou. Tem cuidado com o Gonçalo. Ele é capaz de tudo para ganhar. Se ele desconfiar que tens algo bom, vai tentar roubar ou sabotar. Sofia sabia que ele tinha razão. A paranoia era uma companheira constante. Um dia, deixou o seu caderno de esboços aberto na sua secretária por escassos minutos enquanto ia à casa de banho. Quando voltou, apanhou Gonçalo a afastar-se da sua mesa, com um ar demasiado casual. O coração dela gelou. Teria ele visto alguma coisa? Folheou o caderno, frenética. Nada parecia fora do sítio, mas a semente da dúvida ficou plantada. A partir desse dia, redobrou os cuidados. Tiago, percebendo a sua angústia, ofereceu-se para ajudar de formas subtis. Se ela precisava de pesquisar algo online sem deixar rastro nos computadores da agência, ele fazia-o no seu próprio telemóvel. Se precisava de imprimir algo confidencial, ele ficava de vigia. Eram pequenos atos de cumplicidade que fortaleciam a sua determinação. A data da apresentação interna aproximava-se. Sofia sentia a pressão, mas também uma excitação febril. A sua proposta estava a ganhar forma, a tornar-se algo de que se orgulhava profundamente. Inflama a tua singularidade. Era mais do que um slogan. Era um grito de guerra pessoal. Ela ia lutar por aquela ideia e por si mesma, com todas as armas que tinha, e pela primeira vez sentia que não estava completamente sozinha nessa luta. Parte 3. O confronto e as consequências. Capítulo 6. A decisão. O ar na Creatives LX estava carregado de uma eletricidade palpável. A uma semana da apresentação interna das campanhas para a Urban Spark, a marca de bebidas energéticas, a tensão era cortante. Sofia via Gonçalo e a sua equipa em reuniões secretas, ouvia os seus risos arrogantes e os fragmentos de ideias que soavam a clichês requentados. Ele parecia confiante, demasiado confiante, e isso preocupava. Apesar de todos os seus cuidados, Sofia não conseguia evitar a sensação de que Gonçalo estava sempre um passo atrás dela, farejando, esperando uma oportunidade. Um dia, Tiago abordou-a com uma expressão preocupada. Sofia ouviu Gonçalo falar com um dos seus acólitos, disse ele em voz baixa, olhando em volta para se certificar de que ninguém os ouvia. Ele estava a gabar-se de que ia apresentar um conceito tão original que ia arrebentar com a concorrência. E a forma como ele descreveu algumas ideias soou-me perigosamente parecido com o que me mostraste sobre Inflama a tua singularidade. O coração de Sofia afundou. Ele não pode. Como? Não sei, admitiu Tiago, a testa franzida. Talvez tenha conseguido ver alguma coisa no teu ecrã, ou talvez seja só coincidência, mas eu não arriscaria. Aquela conversa foi o catalisador. Sofia percebeu que o secretismo e a discrição já não eram suficientes. Gonçalo não iria parar até a destruir ou roubar-lhe o que era seu. A raiva, há tanto tempo contida, começou a borbulhar, misturada com um medo frio. Mas por baixo de tudo isso, uma nova sensação emergia, uma teimosa recusa em ser silenciada. Não vou deixar que ele me roube isto, Tiago, disse ela, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Trabalhei demasiado. Esta ideia é minha. O que vais fazer? Sofia respirou fundo. Vou expô-lo. Se ele tentar apresentar algo que seja meu, ou se continuar com este assédio, eu vou falar. Não sei como, mas vou. A decisão, uma vez tomada, trouxe-lhe uma estranha calma. O medo ainda lá estava, mas já não a paralisava. Nos dias seguintes, com a ajuda de Tiago, começou a preparar-se. Reviram a documentação que ela vinha a acumular, as datas e descrições dos comentários de Gonçalo, o incidente da apresentação sabotada, as suas suspeitas sobre outras pequenas sabotagens. Era tudo circunstancial, ela sabia. Mas talvez, apenas talvez, fosse suficiente. Tiago, cada vez mais investido na causa de Sofia, lembrou-se de algo. Lembras-te daquele dia na Copa, quando ele fez aquela piada horrível sobre os bairros e as cotas?
Eu estava a gravar um áudio para mim mesmo, uma ideia para um texto. Acho que a conversa dele ficou gravada no meio. Vasculharam o telemóvel de Tiago e, para seu espanto e alívio, encontraram um ficheiro. A qualidade não era perfeita, mas a voz de Gonçalo era inconfundível. Os seus comentários racistas e depreciativos, claros como água. Não era uma prova da tentativa de roubo da ideia, mas era uma prova irrefutável do seu caráter e do tipo de assédio que Sofia enfrentava. Isto é uma bomba, sussurrou Sofia, sentindo um arrepio. É perigoso, Sofia, advertiu Tiago. Usar isto pode trazer consequências para ti também. Podem acusar-te de o gravar sem consentimento. Eu sei, mas o que é pior? Continuar a viver assim, a ser esmagada todos os dias, ou lutar, mesmo que haja riscos? Nos seus olhos, Tiago viu uma determinação que não conhecia. A Sofia, tímida e assustada, estava a dar lugar a uma guerreira. Estou contigo, disse ele, simplesmente. A estratégia começou a tomar forma. Sofia iria preparar a sua apresentação de Inflama a Tua Singularidade com o maior rigor e paixão possíveis. Se Gonçalo apresentasse algo suspeitosamente semelhante, ou se tentasse humilhá-la durante a sua apresentação, ela estaria pronta, não para atacar cegamente, mas para se defender com factos, com dignidade e com uma pequena gravação de áudio no bolso. A noite antes da apresentação foi longa. Sofia mal dormiu. Revia os seus slides, ensaiava as suas palavras, o coração a bater descompassado. Olhou para o seu reflexo no espelho. Viu o cansaço nos seus olhos, mas também uma nova luz, uma força que vinha de um lugar profundo. Lembrou-se de todas as vezes que se encolhera, que se calara. Amanhã não. Amanhã a sua voz seria ouvida. Capítulo 7. O Palco da Verdade. Clímax, parte 1. A sala de conferências principal da Criativos LX estava anormalmente silenciosa, apesar de estar cheia. O ar crepitava com uma mistura de ambição, nervosismo e a curiosidade mal disfarçada sobre quem levaria a melhor na competição pela campanha da Urban Spark. Dona Helena sentava-se à cabeceira da longa mesa de reuniões, a sua expressão indecifrável, ladeada pelos outros diretores. Sofia e Tiago sentaram-se juntos, um pouco afastados do grupo de Gonçalo, que irradiava uma confiança quase palpável. Ele trocava piadas em voz baixa com os seus seguidores, lançando olhares ocasionais na direção de Sofia, carregados de um desdém que já nem se preocupava em esconder. As primeiras equipas apresentaram. Houve ideias competentes, algumas inovadoras, outras nem tanto. A polidez profissional mantinha-se, mas por baixo da superfície a competição era feroz. Chegou a vez de Gonçalo. Ele levantou-se com a sua postura arrogante habitual, ajeitou o casaco de marca e dirigiu-se ao ecrã com um sorriso que Sofia aprendeu a detestar. Preparem-se, começou ele, a voz a transbordar de autoimportância, para testemunhar o futuro da publicidade. O título da sua campanha surgiu no ecrã. Faísca Urbana. Acende a tua cidade. Sofia prendeu a respiração. O nome era diferente, mas à medida que Gonçalo começava a descrever o conceito, jovens urbanos, individualidade, paixões, a cidade como um playground para a autoexpressão, a bebida como catalisador, um frio percorreu-lhe a espinha. Havia semelhanças, demasiadas semelhanças com o núcleo da sua Inflama a Tua Singularidade. Não era uma cópia exata, mas a essência, a filosofia por detrás, parecia ter sido apropriada e diluída, revestida com a arrogância visual típica de Gonçalo. Ele falava com fluidez, usando o jargão da indústria, gesticulando com grandiloquência. Mostrou moodboards com imagens de jovens estilosos em cenários urbanos grafitados, vídeos com música eletrônica pulsante. Era visualmente apelativo, mas para Sofia soava oco, desprovido da autenticidade e da profundidade emocional que ela tentara infundir na sua própria ideia. Tiago olhou para ela, os olhos arregalados, e ela acenou discretamente com a cabeça. Sim, ele também via. Quando Gonçalo terminou, houve um breve aplauso, mais por formalidade do que por entusiasmo genuíno, sentiu Sofia. Ele voltou para o seu lugar, exalando triunfo, e piscou-lhe o olho com um ar de «tenta superar isto». «Obrigado, Gonçalo», disse Dona Helena, voz neutra. «Próxima equipa. Sofia Oliveira». Sofia sentiu as pernas a tremerem ligeiramente quando se levantou. Todos os olhares estavam sobre ela. Sentiu o peso do ceticismo, da curiosidade. Respirou fundo, 1, 2 vezes. Lembrou-se da sua preparação, da sua raiva justa, da pequena gravação no seu telemóvel, que Tiago segurava discretamente. Era agora ou nunca. «Bom dia a todos», começou ela, a voz surpreendentemente firme. A minha proposta para Urban Spark chama-se Inflama a Tua Singularidade. Capítulo 8. A voz que se ergue.
No ecrã atrás de Sofia surgiu o primeiro slide. Um design limpo, poderoso, com um slogan em destaque sobre uma colagem de rostos jovens diversos, cada um irradiando uma paixão única. Um skater a meio de uma manobra, uma DJ de auscultadores nos ouvidos, um artista de rua a pintar um mural vibrante, uma jovem ativista a discursar com fervor. Sofia começou a falar, não com a arrogância de Gonçalo, mas com uma convicção serena que vinha do coração. Explicou a filosofia por detrás da sua campanha, a ideia de que a verdadeira energia vem de dentro, das paixões que nos movem, e que a Urban Spark poderia ser a marca que celebra e apoia essa busca individual, em vez de apenas prometer um impulso artificial. À medida que avançava, a sua voz ganhava força. Apresentou os seus storyboards, os seus conceitos para ativações digitais, as suas ideias para parcerias com jovens criadores reais. A sua visão era coesa, autêntica e visivelmente diferente na sua abordagem da de Gonçalo, apesar das semelhanças temáticas que ele tentara apropriar-se. Havia uma alma ali, uma compreensão genuína do público-alvo que faltava na proposta mais superficial de Gonçalo. Gonçalo começou a mexer-se na cadeira, desconfortável. Lançava olhares irritados na direção dela, cochichava com os seus colegas. Quando Sofia entrou na parte sobre a importância da representatividade autêntica na campanha, ele não se conteve. Desculpe interromper, Sofia, disse ele, a voz a pingar sarcasmo, mas não acha que essa conversa sobre representatividade e singularidade é um bocado nichada demais? Estamos a falar de vender uma bebida energética, não de salvar o mundo. Alguns dos seus seguidores riram. Sofia parou. Olhou diretamente para Gonçalo. O silêncio na sala tornou-se pesado. Era o momento. Não, Gonçalo, não acho, respondeu ela, calmamente. Acho que o público jovem de hoje valoriza a autenticidade e as marcas que respeitam a sua individualidade. E falar de respeito. Ela fez uma pausa, o seu olhar varrendo a sala antes de voltar para ele. É algo que, infelizmente, nem todos nesta agência parecem compreender. A tensão era palpável. Dona Helena observava-os, os seus olhos como os de uma águia. O que é que estás a insinuar, Oliveira? A voz de Gonçalo tinha perdido o tom de gozo. Agora era defensiva, agressiva. Não estou a insinuar nada, Gonçalo. Estou a afirmar. Sofia respirou fundo. Estou a afirmar que todo o meu estágio aqui tem sido alvo de comentários depreciativos, de microagressões raciais, de tentativas de sabotagem e de um ambiente de trabalho hostil, perpetuado principalmente por si. Houve um murmúrio chocado na sala. Gonçalo levantou-se de um salto. Isto é um absurdo. Ela está a inventar. Está apenas ressentida porque a minha ideia é melhor. Não é uma invenção, Gonçalo. A voz de Tiago soou, clara e firme, da sua cadeira. Todos se viraram para ele, surpreendidos. Eu testemunhei muitas dessas situações. O rosto de Gonçalo estava vermelho de raiva. Tu, seu traidorzinho invejoso. E para que não restem dúvidas sobre o tipo de ambiente profissional que o Gonçalo promove, continuou Sofia, pegando no seu telemóvel, onde Tiago já tinha preparado o ficheiro áudio, gostaria que ouvissem isto. Ela carregou no play. A voz de Gonçalo encheu a sala, clara e distinta, vinda da gravação da Copa. Esses bairros cheios de gente que nem português fala direito e depois vêm para aqui com essas cotas de diversidade, acham que uma carinha laroca exótica chega para ter talento. Ela que volte para a terra dela se não aguenta a pressão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos dos diretores eram uma mistura de choque e fúria contida. O de Gonçalo estava branco como papel, os seus lábios a tremerem. Ele olhava de Sofia para Tiago e depois para Dona Helena, como um animal encurralado. Dona Helena levantou-se lentamente. O seu olhar fuzilava Gonçalo. Gonçalo Vasconcelos, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade gélida. A sua presença nesta reunião e nesta agência terminou por agora. Aguarde notícias minhas. Gonçalo abriu a boca para protestar, mas o olhar dela fê-lo calar-se. Cambaleou para fora da sala, sob o olhar chocado e reprovador de todos. Sofia ficou ali, de pé, o telemóvel ainda na mão, o coração a bater como um tambor. Tinha feito, tinha falado, e o mundo não acabara. Pelo contrário, sentia como se pela primeira vez em muito tempo pudesse finalmente respirar. Capítulo 9. Estilhaços e reparações. O rescaldo da reunião foi como caminhar por entre os destroços de uma explosão controlada. Os outros estagiários e criativos juniores saíram da sala em silêncio, lançando olhares curiosos e apreensivos a Sofia e Tiago. Os diretores permaneceram e Dona Helena pediu a Sofia e Tiago que ficassem também.
A porta fechou-se, isolando-os do burburinho que certamente já se espalhava pela agência. Dona Helena caminhou até à janela, olhando para a vista panorâmica de Lisboa por um momento, antes de se virar para eles. A sua expressão era grave. Sofia, Tiago, começou ela, a voz mais suave do que Sofia alguma vez a ouvira. Quero que saibam que o que aconteceu aqui hoje é extremamente sério. A Criativos LX orgulha-se de ser um espaço de respeito e profissionalismo. Claramente falhamos em garantir que esse ambiente fosse uma realidade para todos. Pediu a Sofia que contasse tudo, desde o início. Com Tiago a corroborar e a acrescentar detalhes, Sofia relatou o padrão de comportamento de Gonçalo, a sabotagem da apresentação, as microagressões, o constante sentimento de ser diminuída e desvalorizada. Falou com uma honestidade crua, sem lágrimas, mas com uma emoção contida, que tornava o seu testemunho ainda mais poderoso. Os diretores ouviam em silêncio, os seus rostos expressando uma mistura de consternação e, em alguns, uma ponta de vergonha. Quando Sofia terminou, houve uma longa pausa. Eu lamento profundamente que tenhas passado por isto, Sofia, disse finalmente Dona Helena. Nenhum funcionário, e certamente nenhum estagiário, deveria ser sujeito a este tipo de tratamento. Garanto-te que o comportamento de Gonçalo terá consequências severas. E vamos rever os nossos processos internos para garantir que situações como esta não se repitam e que haja canais seguros para denúncia. Nos dias que se seguiram, a agência esteve em alvoroço. A história espalhou-se como um incêndio. Houve quem apoiasse Sofia abertamente, admirando a sua coragem. Houve quem, mais próximo de Gonçalo, tentasse minimizar o incidente ou culpar Sofia por provocar ou não ter pele grossa. Mas a maioria estava chocada e envergonhada. A investigação interna foi rápida e conclusiva, especialmente com a gravação áudio e o testemunho de Tiago. Gonçalo Vasconcelos foi despedido com justa causa. A sua carreira promissora na Criativos LX terminara de forma inglória. Os seus pais influentes ainda tentaram intervir, mas a evidência era demasiado forte e a reputação da agência estava em jogo. Sofia sentiu um alívio imenso, mas não um triunfo eufórico. A ferida ainda estava lá, embora já não doesse tanto. O mais importante era a sensação de validação. A sua voz fora ouvida. A injustiça fora reconhecida. Tiago tornou-se uma presença constante ao seu lado. A cumplicidade deles, forjada na adversidade, transformara-se numa amizade genuína. Ele também fora elogiado pela sua integridade. Alguns dias depois, Dona Helena chamou Sofia novamente ao seu gabinete. Desta vez, havia um sorriso genuíno no seu rosto. Sofia, a direção reviu todas as propostas para a Urban Spark com novos olhos, disse ela. E apesar de tudo o que aconteceu, ou talvez por causa da força que demonstraste, queremos que saibas que a tua ideia inflama a tua singularidade e foi escolhida.